Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gabi, o professor. Esse é o primeiro vídeo da série onde eu trago diversos assuntos com especialistas em várias áreas, seja ela da construção ou não, para ensinar tudo para vocês. E nesse primeiro episódio nós vamos falar tudo sobre fachada. Estamos aqui no Estúdios Ex-Casa Abandonada com o Davidson da Arte Bela. Davidson, seja bem-vindo, meu grande amigo, parceiro. Ele que transformou essa fachada aqui da nossa casa. Como vocês sabem, ela estava muito detonada, né, Davidson? Como é que estava aqui quando você chegou, cara? Bom, Gabi, primeiro, obrigado pelo convite aí do primeiro episódio. Cara, a casa estava bem detonada, foi um desafio, assim, muito grande, porque era uma casa 30 anos, imagino eu, então, um pouco mais. A textura tinha aí mais de 15, 20 anos aplicada, então foi um desafio bem grande. A casa tinha 50 anos. Nossa! 50 anos, muito tempo. Mas é o que você falou, a textura tava, assim, aquele amarelo, gente, que você olhava, doía até os olhos de tão feio. O Davidson, ele é da Arte Bela. Conta um pouquinho, Davidson, do que você faz, quanto tempo você tá aí no mercado, nesse ramo de fachadas. Bom, vamos lá. A Arte Bela tem 20 anos de mercado, Gabi. Nós começamos em 2004, agora 2025 nós vamos fazer 21 anos. A empresa é uma empresa familiar, eu e minha irmã, nós somos sócios. Começamos lá como representante comercial de uma fábrica de textura e aí as coisas foram mudando, a empresa foi mudando um pouco de foco, de mercado, até que chegou um determinado momento que nós começamos a fabricar, ter o nosso próprio produto, e aí foi onde nasceu a Arte Bela. Hoje a Arte Bela, a gente tem em torno de quase 400 funcionários trabalhando no mercado, com mão de obra. Então a gente tem uma fábrica, fabrica textura, todos os tipos de textura, e tem a mão de obra de aplicação dessas texturas e pintura também. É uma empresa que nós estamos... Pintura convencional também vocês trabalham? As obras de grande porte, prédio, shopping, estádio, são obras, hospitais, obras de grande porte, são obras que a gente trabalha com mão de obra que faz a parte de pintura também. Show de bola, eu fiquei sabendo que você atende construtoras gigantes aí, né? Os grandes cases de mercado hoje, graças a Deus, são nossos clientes. A gente tem cliente aí bastante bem renomado como Odebrecht, Gafisa, Afonso França, P4 Engenharia, todas as... Podia de se inspirar, hein? O Davidson, ele tem uma trajetória muito bonita, assim, ele e a irmã dele, então, para chegar onde eles chegaram, atender essas mega construtoras, então, ele é muito bom no que ele faz, gente. Não só ele, como toda a equipe da Arte Bela, eles são muito bons no que fazem, né? E o principal produto de vocês hoje é a textura? É a textura. É a textura. Textura sempre aplicada na parte externa? Ou... A textura é um produto que você tem a possibilidade de fazer na parte externa e parte interna. Interna. O teu projeto teve alguns detalhes que nós fizemos na parte interna, então é um produto decorativo. A parte externa é um produto ele tem aí amplas funções. É um produto de acabamento, é um produto que tem um produto que tem maior proteção para a área externa contra intempéries, é a textura, ela é indiscutível melhor. Chuva, sol, frio, que a gente vive em São Paulo, a gente tem as 3 estações num dia só. Verdade. E você pode ver que as maiores construções, todas as fachadas são textura, porque é um produto fantástico para isso. Então a gente tem uma gama de produtos aí E aí a textura, ela é uma textura acrílica, que ela tem um alto poder de cobertura e um alto poder de impermeabilização. E aí você tem vários tipos de textura, que é onde vem a decoração. Que entra, a textura ela anda junto com a proteção e decoração. Tem um material para você estar com uma proteção na parede e ele vai te dar um acabamento final sensacional. É verdade. O design ali, né? Exatamente. A beleza é inconfundível de textura. E qual a diferença entre textura e grafiato? Tem alguma diferença? Tem sim. Assim, o grafiato, tudo na realidade é textura, tá? Tudo é o grafiato é uma textura. É um tipo de textura, uma nomenclatura de uma textura. Então hoje, tanto é que o grafiato hoje no mercado quase não se usa mais. Hoje no mercado a gente tem a textura cristalina, tem a textura projetada, tem a textura que é a designer, que é aplicada rolada, que são as texturas de fachada de prédio, que usa-se muito, ainda é o carro-chefe para as obras de grande porte. Custo-benefício, né? Custo-benefício. Agora, quando a gente vem para uma textura com uma beleza maior, uma qualidade mais bonita, um acabamento mais requintado, hoje o carro-chefe é o que nós usamos para você, que é a cristalina. Né?
Essa textura é indiscutível, que cada empresa tem um nome, né? O nosso nome nela é o Bela Cristal, que é o que nós fornecemos aqui para você. Show. Então, para textura externa, a gente tem a cristalina, a textura de rolo e a projetada. Então, 3 tipos de textura. Isso é o que vocês trabalham ou é o que tem no mercado disponível? É o que tem no mercado. Hoje nós estamos aí, está chegando no mercado as texturas de pedra natural. Porque assim, você pega as texturas, elas são pigmentadas. Então ela recebe pigmento, aí você tem uma gama de cores aí que... infinidade de cores. E as pedras naturais são as pedras natural, obviamente, e aí você faz uma composição de mistura dessas pedras para chegar em algumas cores. Isso é uma tendência de mercado que está chegando no mercado, que isso em breve você vai ver em muita obra aí, que é uma novidade no mercado. Que legal, que legal. E vamos falar um pouquinho sobre a aplicação, por exemplo. Qual que é, em questão de aplicação, tem a maior facilidade, que o pessoal acaba optando mais pela facilidade até da mão de obra, né? Porque, gente, mão de obra é uma coisa que é muito difícil. Todo mundo sabe. Encontrar alguém que saiba trabalhar, né, com todo tipo de textura. Qual que você enxerga que é a mais... É assim, simples, Gabriel. Existe alguma ou não? Toda textura, ela tem uma particularidade. Cada uma tem uma particularidade. Então, assim, a textura rolada, que é o que a gente fala, que é uma textura aplicada com rolo, para quem olha, fala, não, essa é a mais fácil de aplicar. Mas é aí que se engana. Se o cara não tiver uma técnica de aplicação no rolo, ela fica toda manchada. Verdade. Então, todas as texturas têm uma particularidade. O negócio é como eu sempre falo, cada um no seu ramo. Contrata uma mão de obra especializada que não vai ter dor de cabeça. Porque não é só a aplicação, tem a preparação. Tem. Você, às vezes, quando você está fazendo uma obra nova, é muito simples. Você aplicou o fundo... Como se fosse um quadro em branco ali, né? Tá tudo bonitinho. Aplicou o fundo, a textura ficou zero. Agora, quando você vai fazer uma obra, no teu caso, por exemplo, que é uma situação que foi aqui, uma obra que já tinha uma textura, parte de remendo, parte de textura soltando, então você tem uma preparação maior para fazer. Tem que contratar um profissional especialista em textura. É verdade. E um ponto muito positivo da Arte Bela é que vocês fazem até um papel educativo ali também. Então não é só fornecer o material, né? E vocês têm um portfólio ali bem definido, a equipe técnica super disposta ali para ensinar o que tem que ser feito. Realmente no meu caso aqui, como o Davidson falou, eu tinha uma textura que estava caindo aos pedaços e a gente recuperou. Então eles fizeram toda a parte educativa também do que precisaria ser feito aqui no meu caso para aplicar a textura cristalina, que vocês podem ver que mudou tudo aqui. Não, né? É outra casa, né? É outra casa. Conforme nós já falamos, é outra casa. Exatamente. Esse é um papel, Gabriel, que isso é muito fundamental. Por que acontece? Você é um engenheiro, você tem conhecedor de todas as especialidades, mas quando você chega em uma determinada especialidade, você tem que ter um consultor. Exatamente. Você tem que ter um consultor, porque o cara vive disso, eu vivo isso. Exato. Então o meu mundo é isso. Então o meu conhecimento técnico nesse aspecto, ele é maior do que o teu. O seu é um conhecedor amplo de toda a construção, a engenharia. Exatamente. E aí quando você entra com um consultor, onde o cara tem que falar, olha, não, você vai fazer assim, o caminho é esse. Putz, aqui, e essa textura aqui nessa fachada, essa não fica melhor aqui. Você sabe um trabalho que a gente faz que é muito legal, com muito arquiteto, até a escolha de cor. Porque assim, legal. Arquiteto que é o que define que manda, cores, né? Que faz isso. E aí, volta e meia, os arquitetos, Davidson, eu tô com um projeto assim, assim. O que você acha que... Eu tô com essa ideia aqui, o que você acha? Nossa, esse aqui não vai ficar legal, esse aqui, puta, ideia de show. Então, é um trabalho de consultoria mesmo, que isso eu vou falar pra você, é um trabalho que é prazeroso pra nós. Satisfação garantida pra nós. E legal que você falou dos arquitetos aí, né? A gente vê uma tendência muito grande, andando por São Paulo, você enxerga muito cinza em todas as fachadas, né? Sim. Isso é tendência. Já há alguns anos, né? É o que? Uns 5 anos? Sim, aproximadamente. Um pouco mais ainda, né? Talvez, né? Aproximadamente alguns anos atrás, a gente enxerga só cinza. O que você enxerga aqui? Qual que é a tendência para os próximos anos aqui? Você vê que assim, questão de cor de fachada externa. Foi bem legal você tocar nisso. Aproximadamente uns 5, até um pouco mais, ele vem do cinza. Ele veio do bege, não sei se você lembra, era muito bege. Onde você olhava muito bege. Aí ele veio mudando, veio pro cinza. Agora tem uma tendência, ele veio pro cinza claro, tá indo pro cinza mais escuro.
Você tem muita casa, muita obra que você também, muita fachada com 2 tons, um cinza médio e um preto, então tá escurecendo bastante. Acredito eu que a tendência ela vai vir agora, começar a vir puxando pro marrom. Pro marrom, né? Que é uma coisa que as tendências vão se mudando, e isso é legal, né? Porque vai se renovando, vai estar sempre... As cores, elas vão passando a modernidade. Se você olhar aqui, país europeu, você vai para fora, é tudo bege, é tudo muito... porque eles, não vamos falar que os caras, óbvio que tem a modernidade, mas você vai em alguns países, você olha tudo muito bege, muito tom de begezinho. E aí o cinza, ele vem trazendo mais moderno. Então essa que é a tendência. É verdade, traz aquele tom industrial, moderno. Exatamente. É verdade, fora do país, na Europa, por exemplo, é muito travertino, bege, então é tudo puxado para esse tom mais... Muito mais... É verdade. Aí você já vai para os Estados Unidos, já muda um pouco. Então, assim, cada lugar é uma tendência diferente. É verdade, é verdade. E você enxerga, então, que para o Brasil, nos próximos anos, pelo que você está vivendo, o pessoal deve puxar para o marrom. Tendência legal. Pro eu particularmente gosto muito, gente. Vocês podem ver até o piso da minha varanda aqui, ele é no terracota, né? Então, é um tom mais terroso. Mas é marrom sempre puxando para os mais escuros. Ah, mais escuro. Sempre mais puxando para os mais escuros. Sim, show. Porque as cores, elas trazem a modernidade. E o marrom traz modernidade. O marrom mais escuro, ele traz modernidade. É verdade. E sofisticação também, né? Sofisticação, que sem dúvida. Legal. E, gente, eu escolhi aqui para minha casa o tom no branco. O pessoal costuma utilizar muito esse tom de textura branca também para área externa. Muito. As cores brancas, elas trazem o clean, né? Trazem a modernidade. Então, se você pegar aqui o teu projeto, era um projeto, uma casa antiga, um projeto que é um projeto mais colonial, vamos dizer assim, e você trouxe ele pro branco e ele ficou o projeto moderno. É verdade. Então, o branco, ele traz a modernidade. Então, por isso que o branco usa-se muito. E tem um detalhe, uma particularidade da textura, que se você for olhar o branco de um esmalte, um branco de uma tinta com o branco da textura, o branco da textura não é branco. É verdade. Ele é um branco mais encardido, um branco mais sujo, vamos dizer assim. Que a gente chama um off-white. Off-white, exatamente. E esse off-white, ele traz essa modernidade. Então não é aquele brancão que te traz aquela nos olhos, que dói nos olhos. É por isso que usa-se muito a textura branca. E o pessoal às vezes fica com medo, né? Fala, vou pintar minha fachada de branco, vou ter problema com sujeira. Mas, gente, isso não existe. Particularmente, as cores sujas. Tudo suja. E por experiência própria. Até o momento, assim, tá super tranquilo, a gente não tem problema. O que a gente sempre fala é proteção, Gabriel. Exatamente. Tem que fazer proteção. Coloca rufo, faz proteção. Por quê? A água suja, ela vai escorrer e ela vai sujar o branco, ela vai sujar o cinza, ela vai sujar o marrom, ela vai sujar qualquer cor. Óbvio que as cores claras, ela tem a tendência de mostrar mais a sujeira. Embora ela fica mais bonita. Então, exatamente. Assim, e o branco não erra, né? Não erra. Branco não erra. Combina com qualquer coisa. Combina com qualquer coisa. Exatamente. Branco não erra. A margem de erro do branco é 0. Tem gente que comentava assim nos meus vídeos, nossa, mas parece uma clínica dentária. Imagina, que isso. Gente, já aproveitando, se você pintaria sua casa de branco, comenta aqui nesse vídeo, ou comenta aqui também qual é a sua cor preferida para fachada, se é algo mais puxado para o cinza, se é algo mais puxado para o marrom. Eu quero que você comente aqui, porque eu vou adorar saber qual é a sua cor preferida para fachada, até pra gente estar ligado aí nos gostos da galera, né? Isso é muito importante. Nós trabalhamos com o gosto do público, né? Sim. A gente sempre fala, tem a tendência do mercado, mas o projeto, ele é desenvolvido conforme o gosto do cliente. Então, cada cliente, por isso que tem uma infinidade de cores. Exatamente. Por isso tem infinidade. Cada um gosta de uma cor, e é particularidade. É gosto. É gosto. Se você ia andar num condomínio, você ia ver todas as casas todas iguais, ia ficar horrível. Então, assim, é legal, você olha, essa cor é bonita, essa é um tom de cinza puxado pro marrom, esse é um tom de marrom puxado pro cinza, esse é um tom de... Cada um vem com um cinza mais azulado. E uma dúvida, assim, Dave, existe uma tabela de cores definida para textura? Ou vocês fazem exatamente do jeito que o arquiteto especifica? Eu quero uma cor assim, personalizada, Gabriel, por exemplo. Cada fabricante tem a sua gama de cores. Então tem um com 2.000 cores, outra com 3.000 cores, outro. Então cada fabricante de tintas, texturas tem a sua padronização. Embora o cliente, como eu acabei de falar, a gente trabalha conforme a satisfação do cliente. No nosso catálogo nós temos aí em torno aí de 300 a 400 cores que são desenvolvidas pela Artibela. Isso é catálogo nosso. Acho que dá aproximadamente umas 400. Mas eu não consigo agradar todos. E aí às vezes não é a questão nem de agradar.
o arquiteto ou o próprio cliente final, ele escolheu a cor dele através de um catálogo da Suvinil, da Sherwin Williams, e aí ele chega, não, a minha cor é a cor SWXPTO da Sherwin Williams. Nós vamos desenvolver em cima da cor dele. Legal. Então, nós já desenvolvemos, para você ter uma ideia, isso coisa lá no passado, eu lembro, já quando começou a empresa, uma cliente que chegou falou, com um pedaço de tecido, falou, eu queria uma textura nessa cor. Que legal. Nós mandamos para o laboratório desenvolveu a cor e nós fizemos a prova de cor. A prova de cor é muito importante, porque é uma coisa... Uma coisa você vê no catálogo, catálogo, né? Pequenininho. Verdade. Luz. A prova de cor você coloca numa área externa, você coloca numa outra área com sombra, uma área com sol. A cor muda muito. É verdade. O branco, se você olhar aqui o branco e olhar ali fora o branco, ele ele muda. Exatamente. E você pega uma cor cinza, uma cor mais escura, vai mudar mais ainda, entendeu? É verdade. Então, só para vocês, para contextualizar novamente vocês, cores são possíveis de fazer o infinito. Infinito. Então, eles têm o catálogo deles, com mais de 350 cores, mas é possível você desenvolver uma cor própria para o seu projeto, onde seu arquiteto especifique, é possível você utilizar também. Sem dúvida, sem dúvida. E outra dúvida, Davidson. Agora falando um pouco da parte interna, né? A gente vê no período da pandemia ali que a parte de cimento queimado, cara, fez muito sucesso. Hoje ainda está em alta, assim, o pessoal ainda utiliza bastante. Quais são as outras texturas também que o pessoal vem utilizando, que vocês estão fornecendo bastante? O cimento queimado é o carro-chefe na parte interna. Decorativo, cimento queimado. Cimento queimado. Aí nós temos o aço Cortem. O aço Cortem é muito legal também, é um produto assim sensacional, dá esse efeito de manchamento, esse efeito do enferrujado que se usa muito também, até em fachada, usa-se muito em fachada, o próprio aço Cortem. E as pedras naturais, ela está começando a tendência, ela tem essa tendência. E eu particularmente gosto bastante, cara, desse efeito de pedra natural. Você sabe que tem um produto que está no mercado para a parte interna muito legal, que está se usando bastante. Particularidade, ele tem brilho, e aí quando você coloca ele numa parede, numa área que você tem iluminação direta, ele acende esse brilho. Que então, legal. Isso é muito legal também, cara. Que legal, isso é uma tendência muito legal. Enquanto a gente está falando aqui, eu vou deixando para vocês algumas fotos sobre esses produtos para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Se você quer também ver um pouco mais a fundo, tem o site da Artbela que você pode entrar. Lá tem o catálogo, tem todas as fotos em ambiente, foto de catálogo, a história da empresa, a história da empresa, tem tudo lá para vocês conhecerem. E agora falando sobre a parte interna, né? Como geralmente é a aplicação, assim, a parede ela tem que estar lisa? É assim. Como funciona? É como cada textura tem uma particularidade. Vamos imaginar, por exemplo, o cimento queimado. Cimento queimado, nós precisamos de uma superfície 100% lisa. Então é uma superfície que ela tem que estar maciada, com massa corrida, com uma demão de tinta, porque ele é uma superfície lisa. Aí você pega alguns outros tipos de textura que ela pode ser aplicada direto no reboco. Legal. Então, vamos imaginar, eu já tenho uma textura e aí eu posso aplicar direto sobre a textura. O ideal é fazer uma regularização sobre essa textura, porque nós não sabemos a textura que o cara vai ter lá. Então, às vezes ele tem uma textura, um grafiato, vamos dizer assim. Grafiato é o que você usava muito, então o cara tem um grafiato e ele quer tamponar aquele grafiato, então entra com uma regularização, depois entra com uma textura nova. Legal. Porque vai acabar fotografando as imperfeições. É verdade. Então, recapitulando a parte de aplicação interna. Falando do cimento queimado, a superfície ela tem que estar maciada. Maciada, lisinha. E geralmente quem aplica é um profissional especializado em cimento queimado ou um pintor? O cimento queimado, vamos dizer assim, o próprio profissional que faz a textura da fachada, ele é o pintor. Porque antigamente, quando lá 20 anos atrás, tinham-se profissionais especializados em textura. Hoje nós temos os profissionais sim especializados em fachada, que são os caras que trabalham na parte predial, aí sim, mas na parte mais residencial, o próprio pintor ele faz tanto a parte interna quanto a parte externa, a textura projetada, a textura cristalina, todos os tipos de textura. Então o cimento queimado é o próprio pintor que vai desenvolver. Então são produtos novos que o pintor ele tem que estar se adequando ao mercado, ele vai estar... Se capacitar. capacitando. E vocês oferecem lá na Artbela? Nós temos um programa na Artbela de capacitação que é toda vez que nós temos algum produto novo, algum lançamento novo, a gente sempre usa isso nos cursos que a gente faz. Isso é uma coisa que você tem que fazer, né? Tem que fazer, capacitar os profissionais para utilizarem essas novidades do mercado. Exatamente. Show de bola. Então, essa parte de textura interna, né, a gente consegue
A gente precisa regularizar a superfície, amaciando, e a parte de textura externa, por exemplo, falando uma cristalina. É necessária essa parte de regularização? Ou ele consegue aplicar direto no reboco? Olha só, eu tenho uma frase que eu falo assim, Gabriel, que é assim: quanto melhor a superfície, melhor o acabamento final. Legal. Então, vai depender muito de como está o reboco. Depende. Se o reboco do cara é um reboco bem feito, um reboco filtrado, vamos falar de obra nova, tá? Uhum. Reboco filtrado, reboco bom, não precisa fazer nada, porque o reboco é bom. Agora, infelizmente no mercado, a gente tem algumas mãos de obras que são complicadas, não vamos desqualificar, né? Infelizmente você tem obra, você vê de tudo em obra, cara. A gente está aí há 20 e poucos anos em obra, então a gente vê de tudo em obra. Então, tem algumas situações que você olha e fala, cara, que entra a consultoria. Os nossos vendedores são vendedores técnicos. Ele vai fazer a venda, quando ele vai fazer uma visita técnica, a primeira coisa que ele fala, cara, sua superfície não está boa para receber a textura do jeito que está. Então, às vezes o cliente quer uma textura mais fina, que foi especificada pelo arquiteto, mas na hora da execução, a superfície não está uma superfície adequada. Então, dá para fazer? Dá, mas aí eu tenho um trabalho para fazer antes, que é o que você falou. Entra com a regularização e depois entra com textura nova. Show. Mas normalmente não é necessário. Textura é seladora e textura. Superfície boa, seladora e textura. Seladora e textura. Seladora, que é o fundo preparador, e a textura. Não tem segredo. Legal. E aí, só para explicar para o pessoal o que foi feito aqui na minha casa. Então aqui, antigamente, nós tínhamos um grafiato e foi aplicada a textura cristalina sobre esse grafiato. Explica um pouco pro pessoal, Davidson, pro pessoal que tem aí uma casa mais antiga, que tem o grafiato, né, que é algo que era utilizado há muito tempo atrás. Então, quer renovar, quer mudar a casa, o que você indicaria aí do processo executivo para transformar e aplicar uma chegar no resultado final. O resultado como a gente chegou aqui. Então, o processo é assim, avaliação do substrato, né? Primeira coisa, avaliação do substrato. Aqui na casa do Gabi, a primeira visita que eu fiz, o grafiato que tinha aqui era muito bom. Era muito bom. Difícil ver hoje no mercado uma textura que tinha 15, 20 anos, que ela tinha ancoragem como ela estava. Então, primeiro teste, ancoragem. Ver se a textura está ancorada. Está ancorada a textura? É um processo. Então, o processo que foi feito aqui. Aplica-se um fundo, porque por mais que está ancorada, esse fundo é um fundo preparador de superfície para receber o próximo produto. Depois foi feita uma regularização, porque tinha algumas emendas entre grafiato e abriu para passar conduíte, então você tem alguns tipos de superfície. Nivela toda a superfície e depois vem com a cristalina. Problema resolvido. Se fosse uma situação que o grafiato não estivesse com uma boa ancoragem, então você passasse a mão nele, ele estivesse bem poroso, esfarelando. Fundo preparador de parede. O fundo preparador de parede é o quê? Ele é um aglutinador de partículas. Vamos falar no português, claro. O pessoal aí que está assistindo a gente não conhece tecnicamente. É uma cola, como se fosse uma cola. Ele vai colar essas partículas soltas para depois você vir com a seladora, depois vir com a regularização e depois vir com a textura final. Então, a reforma ela é um pouco mais trabalhosa, um pouco mais técnica do que uma obra nova. Obra nova, lembra? Seladora, textura, seladora, textura. A reforma ela é um pouco mais técnica. É mais técnica. Mas só que tem que fazer, senão depois, daqui 6 meses, você vai fazer um trabalho aqui. Hoje, a gente vê isso muito em obra, quando aplica, fica tudo lindo. Cara, não precisou, eu fiz assim, não precisou fazer a regularização, ou não precisou aplicar o fundo, daqui 6 meses começa a pipocar, soltar tudo. É verdade. Você entendeu? Então esse que é o ponto. E não existe material perfeito se o processo executado foi executado da forma Pode incorreta. Colocar ouro na parede. Se Não você adianta. não fizer a preparação dela... Não adianta. Então, enquanto eu falo aqui pra vocês, eu vou deixar algumas imagens aí do resultado final, que particularmente nos surpreendeu muito e realmente cobriu o amarelo. Então, o branco é uma cor que é mais fraca do que o amarelo e mesmo assim, a cobertura ficou excelente, ficou sensacional. E Davidson, você com mais de 20 anos aí de mercado, qual que é o maior desafio que você enxerga de empreender nessa área da construção civil? Cara, eu acho que os desafios vão mudando, né? Talvez lá no começo era hoje é outro. Conforme você vai aumentando o tamanho da empresa, vai aumentando o tamanho quantidade de pessoas que você trabalha, os desafios, obviamente, eles vão sendo muito maiores. Qual é o maior desafio de todas as pessoas? São pessoas, cara. São pessoas, lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. Mas a gente tem que fazer.
A empresa vai crescendo, as coisas vão evoluindo, então a mão de obra vai aumentando, a quantidade de mão de obra, as equipes vão aumentando, então, mas o maior desafio são as pessoas. Mas você engajando a equipe, você tendo uma equipe engajada, que está alinhada no mesmo propósito, na mesma metodologia da empresa, isso aí a coisa vai funcionar muito. E assim, né, nós temos que ter os sonhos e buscar os sonhos e fazer projetos, planejar os sonhos, e sozinho ninguém faz nada. É verdade. São as pessoas, mas sozinho ninguém faz nada. Então nós precisamos das pessoas para poder atingir os nossos objetivos. Então, uma dica que eu sempre falo para quem está começando a empreender, está começando em... Isso não é só na construção, Gabriel. Qualquer ramo. Qualquer ramo. Você tem que fazer, você tem que planejar, dedicar, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Trabalhar muito e buscar. E aí, com isso, você consegue trazer, você vai entrando no mercado, vai conhecendo pessoas, networking, isso e faz as toda coisas a diferença vai também. Fazendo a diferença. É verdade. Eu acho que o papel do líder, né, ele tá ali à frente da locomotiva, e é o que você falou, engajar, transbordar a sua cultura, transbordar os seus valores, para que realmente as pessoas vivam aquilo que estava enraizado no seu coração, e elas sejam multiplicadores de cultura, multiplicadores de propósito, né? Então, cara, parabéns. É um desafio, né? Vocês têm quantas pessoas lá sobre a gestão de vocês? Hoje nós estamos em torno aí de 400 pessoas. 400 pessoas, é muita gente. Entre toda a mão de obra, equipe de obra, equipe de escritório, fábrica, ela tá girando quase em torno de 400 pessoas. Parabéns, cara, parabéns. Obrigado. E hoje, como é que o pessoal pode encontrar o produto de vocês? Eles encontram direto no site da Artibela? Vocês têm consultores que atendem? Nós temos direto no site Artibela, artibelatexturas.com.br, direto na fábrica. Nós temos os nossos consultores técnicos que atendem também. Tem Instagram da Artibela, tem Facebook da Artibela, tem várias redes, né? Várias redes aí que... E vocês atendem tanto pessoas físicas Sim, quanto pessoas jurídicas, né? Então, assim como no meu padrão aqui você atendeu... Pessoa física, pessoa jurídica, arquiteto, engenheiro, pintor. Tem um programa nosso que é muito legal, cara, que é o Clube do Pintor. Clube A. Nós nomeamos ele Clube A, Artibela, Clube A. É um clube onde o pintor se associa e ele tem a loja dele. É uma loja virtual, porque quem é o especificador? É o pintor. É o pintor, é verdade. O próprio pintor. Nós temos os especificadores, que são os arquitetos. Engenheiro, eu falo que engenheiro constrói. Arquiteto especifica, engenheiro constrói e o pintor aplica. Falar, aquela textura é boa. Exatamente. Aquela eu gosto de trabalhar. Compra essa aqui não, porque essa aqui não funciona. Exatamente. Sempre tem isso, né? Sempre tem isso, sempre tem isso. Então nós temos o Clube A, é um clube, é muito legal, é muito importante, muito legal os pintores ficarem conhecendo, porque legal. O Clube A, ele traz muita vantagem para o profissional. Que legal. Então, se você é pintor, se você é arquiteto, se você é engenheiro, entra lá no Instagram da Artibela, chama, vim aqui do vídeo do Gabi. Exatamente. Acompanhei lá a entrevista com o Davidson e eu quero fazer parte do Clube A. Então tem uma série de benefícios também que vocês devem trabalhar com eles. Então, gente, a gente vai ficando por aqui e mais esse bate-papo. Espero que vocês tenham aprendido aí sobre a parte de fachadas, sobre a parte de textura. Davidson, obrigado, cara. Foi um prazer ter você aqui nesse primeiro episódio. É uma satisfação grande para nós estar aqui com você. Desejo sucesso aí nessa nova empreitada dos episódios. Nós estamos aqui para somar e levar conhecimento para as pessoas, né? Exatamente. Conhecimento é tudo, gente. Quando você domina o conhecimento, quando tem parceiros ao seu lado, como o Davidson falou no começo, você não faz nada sozinho. Por mais que você às vezes domine uma área, você nunca vai ser especialista em algo. Então conte com especialistas ao seu lado. Essa é uma dica que eu deixo para vocês aqui hoje. Um beijo, se você gostou, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho e comenta aqui que eu quero saber o que vocês acharam desse episódio.